Boa noite. Uma semana se passou desde o anúncio da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. E nesse período ocorreram 3 operações baseadas no decreto de garantia da lei e da ordem. O Comando Militar do Leste diz que todas estavam planejadas faz tempo, mas nunca ocorreram tantas numa única semana desde que esse decreto entrou em vigor em julho do ano passado. Na operação de hoje, 3.200 soldados apoiaram as polícias civil e militar em comunidades da zona oeste da cidade. Houve apreensão de carros, motos, drogas, munições e 2 pistolas. E 27 pessoas foram levadas para a delegacia. Você vai ver também a Operação Jabuti. Todos nós aqui sabemos que o jabuti não sobe em árvore e que alguém coloca o jabuti lá em cima. O presidente da FEComércio do Rio está preso, investigado por colocar funcionários onde não devia. Os procuradores afirmam que Orlando Diniz contratou 8 pessoas para o SESC e o SENAC a pedido do ex-governador Sérgio Cabral. Mais um rebaixamento do Brasil por uma agência de risco. O que representa? O que dizem os economistas? Qual a reação do governo? O fim da construção de uma plataforma de petróleo ameaça o emprego de 3.000 trabalhadores no Rio Grande do Sul. Com o apoio de soldados, policiais civis e militares fizeram mais uma operação no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, a 3ª na mesma semana. 27 pessoas foram parar na delegacia e fuzileiros navais fotografaram moradores com documento de identidade em mãos. Os militares cercaram comunidades da zona oeste do Rio. 3.200 soldados apoiaram as polícias civil e militar. As forças de segurança fizeram buscas na Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia. 2 dias atrás, o subcomandante da Unidade de Polícia Pacificadora da Vila Kennedy, o tenente Guilherme Lopes Cruz, foi assassinado pouco depois de recuperar uma arma na comunidade. A arma pertencia ao sargento do Exército Bruno Albuquerque Cazuca, que foi morto na terça-feira. O Comando Militar do Leste negou que a operação tenha relação com o assassinato do tenente. Desde o início das ações baseadas no decreto de garantia da lei e da ordem, assinado em julho do ano passado, nunca houve tanta operação numa semana só, justamente na semana seguinte ao anúncio da intervenção federal. Foram 3 operações das polícias com as Forças Armadas, mas o Comando Militar do Leste disse que essas e outras 20 já estavam planejadas, mesmo antes da intervenção. A primeira operação da semana e a maior dessa GLO começou na noite de segunda-feira, nas rodovias que ligam o Rio de Janeiro a outros estados e também em áreas estratégicas da região metropolitana. Na quarta-feira, o alvo foi um presídio em Japeri, na Baixada, onde houve uma rebelião no fim de semana. Na operação de hoje, na Zona Oeste, 27 pessoas foram levadas para a delegacia. Foram apreendidos carros, motos, drogas, munições e 2 pistolas, mas nenhum fuzil. As forças de segurança revistaram carros e os motoristas tiveram que apresentar documentos. Fuzileiros navais fotografaram moradores com a identidade na mão. As imagens foram divulgadas pelo jornal O Globo. Segundo a reportagem, as fotos foram enviadas à Polícia Civil para levantamento sobre a ficha criminal das pessoas que ficaram aguardando enquanto os militares obtinham as informações. O Comando Militar do Leste afirma que a consulta é um procedimento policial para averiguar se existe mandado judicial contra suspeitos e que o uso do celular é para abreviar o incômodo aos cidadãos e que não há ilegalidade. O Ministério Público Estadual esclareceu que as Forças Armadas estão adotando medidas para tornar viável o cumprimento de mandados de prisão e que fotografar pessoas com suas carteiras de identidade pode ser justificado para afastar qualquer suspeita de falsidade. A OAB do Rio e a Defensoria Pública do Estado são contra. A Defensoria alega que esse tipo de abordagem configura violação de direitos fundamentais. Ainda no Rio, mas agora o assunto é uma operação derivada da Lava Jato. A Polícia Federal prendeu hoje o presidente da Federação do Comércio do Estado. Orlando Diniz é acusado de desviar dinheiro da própria FEComércio e de outros órgãos para favorecer o ex-governador Sérgio Cabral. O Ministério Público Federal acusa o presidente da FEComércio RJ, Orlando Diniz, de usar o mesmo esquema da organização criminosa do ex-governador Sérgio Cabral
para lavar dinheiro. As investigações apontam que Orlando Diniz repassava os valores a empresas da quadrilha e depois recebia dinheiro usando contratos falsos de consultoria. Só com concessionárias e empresas de ônibus foram 3 milhões de reais. Até dezembro, Orlando Diniz era presidente também do SESC e do SENAC do Estado e foi afastado por ordem do Superior Tribunal de Justiça depois de suspeitas de irregularidades. Os procuradores afirmam que Orlando Diniz contratou 8 pessoas para o SESC e o SENAC a pedido do ex-governador Sérgio Cabral. Só que elas não trabalhavam lá, eram funcionários fantasmas. O Ministério Público acredita que os salários eram, na verdade, propina para Sérgio Cabral. De acordo com as investigações, entre os funcionários fantasmas estão a chefe de cozinha e a governanta de Sérgio Cabral, que chegaram a receber salários de R$18 mil e R$10.500, respectivamente. A operação ganhou o nome de Jabuti. Era o apelido dos funcionários fantasmas. Todos nós aqui sabemos que o jabuti não sobe em árvore e que alguém coloca o jabuti lá em cima. E a Lava Jato vai derrubar todos esses jabutis. Investigadores suspeitam que, em troca, o então governador tomou medidas que beneficiaram a Fecomércio. Em dezembro de 2009, Sérgio Cabral assinou um decreto que dava prazo especial para pagamento de ICMS a empresas indicadas pela Fecomércio. Os gastos de Orlando Diniz com escritórios de advocacia também são investigados pela Lava Jato. De 2012 a 2017, ele pagou R$180 milhões a advogados, de acordo com o Ministério Público Federal. Entre os escritórios contratados estão o da ex-primeira-dama Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, por R$20 milhões. O escritório de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, o mesmo que defende o ex-presidente Lula na Lava Jato, foi o que recebeu maior valor, R$68 milhões, sendo R$1 milhão em dinheiro. Os contratos são investigados, os advogados não. O volume dos recursos chamaram bastante atenção, mas a existência ou não da prestação dos serviços advocatícios a gente ainda não pode afirmar peremptoriamente se foram prestados os serviços ou não, se esses escritórios participaram ou não de alguma atividade ilícita. O escritório Teixeira Martins e Advogados declarou que presta serviços jurídicos à Fecomércio desde 2011, que todos os honorários recebidos foram contabilizados e os impostos recolhidos. O escritório disse ainda que, como a relação entre cliente e advogado é protegida por sigilo legal, o Ministério Público Federal jamais poderia ter dado publicidade a esses dados. A defesa de Adriana Anselmo declarou que o escritório prestou serviços efetivos à Fecomércio e que não há nenhuma ilicitude no contrato. O SESC e o SENAC do Rio informaram que, depois do afastamento do dirigente, uma nova administração assumiu para que as instituições retornassem à sua finalidade. Não conseguimos contato com a Fecomércio. A defesa de Orlando Diniz disse que as acusações são infundadas e que ele vai esclarecer todos os pontos da investigação no processo. Em nota, a defesa de Sérgio Cabral diz que as duas mulheres apontadas como funcionárias fantasmas trabalharam sim no SENAC, mas não esclarece como eram pagos os salários. A defesa declarou também que a PF repete a prática de prender um suspeito de ter agido junto com o ex-governador e, uma vez preso, o suspeito recebe benefício para acusar Sérgio Cabral. Uma outra investigação agora que diz respeito ao presidente da República. O delegado da Polícia Federal, Kleiber Malta Lopes, pediu ao Supremo mais 60 dias para concluir o inquérito que apura a suspeita de favorecimento a empresas do setor de portos por meio de um decreto de Michel Temer. O delegado alega que solicitou ao Ministério Público medidas imprescindíveis e ainda pendentes e que, sem elas, os crimes investigados, notadamente crimes possíveis que se configurem possíveis atos de corrupção e lavagem de dinheiro, podem ficar sem esclarecimento. O Palácio do Planalto não quis se manifestar e a Procuradoria-Geral da República afirmou que se manifesta, mas nos autos.
E agora a economia. A agência de risco Fitch Ratings rebaixou a nota de crédito do Brasil. O país saiu de BB para BB-, como a gente vê aqui, piorando um pouco dentro do grau especulativo, que é aquele dado a países considerados de risco para investidores. Agora nós ficamos ainda mais distantes daquele selo de bom pagador, o grau de investimento que nós perdemos em 2015. Este rebaixamento, muita gente vai lembrar, repete a ação de uma outra agência, a Standard & Poor's, que em janeiro colocou o Brasil em BB-. A Fitch mencionou o desequilíbrio nas contas públicas brasileiras como causa da piora da nota e disse que foi uma reação principalmente ao abandono do governo da reforma da Previdência. Aqui em São Paulo, a repórter Verusca Donato tem mais informações sobre isso. Boa noite, Verusca. Vamos começar falando um pouco da reação do mercado a esse novo rebaixamento? Bora, Renata. Boa noite para você, boa noite aí para todo mundo. Olha, quando esse tipo de rebaixamento de nota costuma acontecer, os mercados ficam nervosos, eles costumam reagir de mau humor, mas não foi o que a gente viu nesta sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, bateu recorde de pontos, com alta de 0,7%. Isso porque o resultado, ele já era esperado e acabou não influenciando no rumo dos negócios. O desafio agora é para o ano que vem. O presidente da República, o novo presidente eleito, será que vai conseguir fazer as reformas como da Previdência? Tem que aprovar no ano que vem de qualquer maneira. Se não aprovar, a gente vai ter que desmontar todo o regime fiscal que foi criado desde 2016, a começar com a regra do teto. Se isso acontecer, as agências todas vão baixar mais nota no Brasil, a gente vai ter uma percepção de risco muito pior, a situação aí sim se agrava muito mais do que simplesmente essa nota que caiu e não aconteceu nada. Se por um lado essas agências elas estão alertando para o risco de não ter reforma da Previdência ou estão insatisfeitas da reforma não ter saído ainda, o mercado financeiro sim aposta várias fichas que vai sair em 2019, porque a reforma da Previdência é a espinha dorsal do ajuste fiscal. Sem isso a gente não consegue avançar aí nessa agenda de equilibrar as contas públicas. Verusca, como sempre costuma acontecer nessas ocasiões, o governo procurou minimizar a relevância desse rebaixamento, chamou atenção para o fato da agência ter reconhecido avanços na condução da economia. Agora a gente sabe que bom não é, né? Não mesmo, Renata. Olha, vai acabar tendo consequências. E o setor produtivo é quem mais sai perdendo, porque fica mais difícil e mais caro pegar dinheiro emprestado. Lá fora, por exemplo, por causa da desconfiança dos agentes financeiros. Fica mais difícil, mais caro também, para o país financiar a própria dívida. Dívida, aliás, que foi citada como motivo desse rebaixamento. A Fitch considera que a dívida pública é alta e continua crescendo. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, diz que também já esperava esse resultado e que é preciso ver o lado positivo da notícia. Nós estamos avançando muito, de uma forma acelerada, e é importante que, inclusive, nós observemos que o lado positivo e relevante desta avaliação é de que nós temos que prosseguir exatamente nesse caminho. O mercado brasileiro é forte, a economia brasileira é forte. A questão da nota, ela reflete meramente uma avaliação de crédito em função desses aspectos específicos e que temos certeza que será revertido, inclusive porque estamos trabalhando muito nessa direção. Olha, a Fitch realmente notou avanços na economia brasileira. Diz que o país vem se recuperando de uma recessão longa e profunda. E um dos lados positivos disso, um dos avanços, é a queda da inflação. A agência disse ainda que a saída para o país é enfrentar os problemas estruturais, aliás. E isso só vem com as reformas. Renata. Verusca, obrigada pelas informações. Bom fim de semana para você. Obrigada. A gente continua na economia. O Brasil chegou ao final do ano passado com 26 milhões e 400 mil trabalhadores subutilizados. São pessoas que estão desempregadas ou trabalhando menos do que poderiam porque só conseguiram bicos ou tem algum impedimento, como não ter com quem deixar os filhos durante o período de trabalho. Essas pessoas são 23,6% da força de
de trabalho do país na média. A fatia passa dos 40% no Piauí e dos 30% na Bahia, em Alagoas e no Maranhão. Só os desempregados somam 12 milhões e 300 mil no país. A taxa de desocupação fechou o quarto trimestre de 2017 com uma leve queda em relação ao terceiro trimestre, em 11,8% da força de trabalho. O ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália está no Brasil para estreitar as relações comerciais entre os dois países. Hoje, ele visitou a Rede Globo no Jardim Botânico, no Rio. Angelino Alfano foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho. Os dois conversaram sobre relações econômicas e culturais. O ministro destacou a união histórica e a excelente relação bilateral entre os dois países. Disse que a Itália pretende aumentar a parceria econômica e o intercâmbio comercial com o Brasil. E que espera que o Brasil abra ainda mais as portas para os investimentos das empresas italianas. Alle imprese italiane che su alcuni settori hanno una grande qualità e una grande forza. Angelino Alfano reforçou o apoio ao ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Também fez questão de lembrar a participação dos pracinhas brasileiros na libertação da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Disse ainda que a Itália respeita a autonomia da justiça brasileira, mas continua defendendo a extradição do ex-ativista político Cesare Battisti, para que ele cumpra a pena na Itália. Battisti foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 4 pessoas na década de 70. Já no próximo bloco, o que muda no imposto de renda e por que o fim da construção de uma plataforma de petróleo ameaça empregos no Rio Grande do Sul. Essa é para anotar. A Receita Federal divulgou hoje regras para fazer a declaração de imposto de renda este ano. O período para entregar vai de 1º de março a 30 de abril. O programa da Receita vai poder ser baixado a partir desta segunda-feira agora. Precisa declarar quem recebeu acima de R$ 28.559 no ano passado. Este ano, a Receita exigirá número de CPF de todos os dependentes com mais de 8 anos de idade. Na declaração de bens, a Receita vai pedir documentos como número de matrícula e data da compra de imóvel e número do Renavan do veículo. Só que essas informações, por enquanto, não são obrigatórias. Está a caminho de São Paulo para operar na Bacia de Santos uma nova plataforma de petróleo vinda do Rio Grande do Sul. Na região onde ela foi montada, restou a crise no setor naval gaúcho. A plataforma gigante de mais de 330 metros de comprimento e 50 de altura deixou hoje a cidade de São José do Norte, no extremo sul gaúcho. A estrutura vai fazer uma viagem de 20 dias até o litoral de São Paulo, na Bacia de Santos, onde vai produzir petróleo e gás natural para a Petrobras. A gente podia esperar uma festa, né? Mais um empreendimento entregue aqui pelos gaúchos, pelo Rio Grande do Sul, mas a gente vê com muita tristeza, né? Como não há mais encomendas da Petrobras, apenas 150 trabalhadores vão continuar empregados na manutenção do estaleiro. Durante a montagem da plataforma, quase 3.500 pessoas chegaram a trabalhar aqui. A P-74 é a 5ª plataforma de petróleo da Petrobras construída no Rio Grande do Sul. O fim da obra provoca ainda mais apreensão num setor que já chegou a empregar 24 mil funcionários. Hoje restam apenas 500 nos estaleiros de Rio Grande e de São José do Norte. O cenário mudou depois que as empresas que administram os 3 estaleiros da região passaram a ser investigadas na Operação Lava Jato por denúncias de corrupção e irregularidades nos contratos. Com isso, o ritmo das obras diminuiu e novos projetos acabaram cancelados. Só a obra da P-74 gerava R$ 1 milhão por mês em impostos para a cidade de São José do Norte. Movimentava muito a cidade, as pessoas vão embora, né? A tendência é piorar, cada vez mais, né? Em Mato Grosso, maior produtor de grãos do país, a tecnologia expôs o resultado de décadas de emissão desordenada de títulos de terra. E isso produziu uma enxurrada de processos na justiça. A repórter Eunice Ramos explica.
Nesta fazenda de 5.000 hectares, planta-se soja, milho e ainda tem estrutura para confinamento de 30.000 cabeças de gado. 76 pessoas trabalham aqui. Imagina você com uma equipe dessa, com um investimento desse porte, daí um pouco alguém chegar aqui e dizer assim, ó, vocês saiam, tira sua equipe daí, tira os seus animais do campo, porque agora vai chegar uns donos novos. Depois de quase 15 anos de atividade na fazenda, os proprietários agora correm o risco de perder a terra. Eles descobriram que outras pessoas estão disputando esta mesma área na justiça. Que donos são esses que nunca aqui tiveram, que não abriram essas áreas? Onde é que eles estavam enquanto nós estávamos trabalhando? Eu e os meus antecessores, que estavam aqui desbravando a área. Herdeiros de outra família também se dizem donos de parte dessa terra e ganharam na justiça um pedaço da área da fazenda. O título de terra apresentado por eles é de quase 10.000 hectares e atinge parte de 8 propriedades na região. A Procuradoria-Geral do Estado avalia se este e outros títulos são legais. Foi pedido ao Intermate fornecimento de documento da cadeia dominial dos títulos para que a PGE possa fazer uma análise mais aprofundada e assim sendo entrar com ação anulatória. Na década de 1970, o governo de Mato Grosso incentivou a ocupação emitindo títulos. Com a implantação do georreferenciamento, sistema de localização por satélite, começaram a aparecer terras com vários donos. Houve um descontrole na emissão de títulos, não só pelo Departamento de Terra do Estado de Mato Grosso, mas outras entidades que também emitiam títulos. Até a Assembleia Legislativa do Estado era competente para emitir título na história do Estado de Mato Grosso. Pode ser que tenha havido imperfeições em qualquer uma dessas instâncias. O resultado é que 100.000 processos de regularização estão tramitando no Instituto de Terras de Mato Grosso e quase 2.000 ações aguardam decisões da Justiça. Houve má-fé em alguns casos, mas também eram descrições muito precárias, né? Então, nós temos uma questão histórica e isso vem de vários fatores que hoje, já com GEL, uma tecnologia mais precisa, isso se mostra mais claramente para a sociedade. A família do seu Martelli comprou uma propriedade de 6.000 hectares na década de 1980, mas perdeu parte da terra para outra pessoa anos depois. Comprei as posses, certo? Tenho todos os comprovantes que a área é do Estado e agora estou aqui sem poder plantar, que é o meu meio de sobrevivência. Nós, produtores, precisamos saber o que é nosso mesmo. Não tem como a gente dormir tendo certeza que somos proprietários de uma terra e acordar no outro dia e não termos mais ela. E a seguir, mudanças na Libertadores. A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou hoje 2 decisões que afetam o futebol brasileiro. A partir do ano que vem, a final da Libertadores passará a ser disputada num jogo único. O campo será neutro e a cidade e o estádio onde ocorrerá essa partida serão definidos antes do início do torneio. A final acontecerá num sábado, não mais no meio da semana. Com essas mudanças, a Conmebol espera acrescentar $2 milhões à premiação de cada finalista. Só para a gente ter uma ideia, hoje o campeão leva $6 milhões e o vice 3 milhões. Um outro anúncio: foram definidas as datas da Copa América de 2019, que será disputada no Brasil. A competição vai acontecer entre 14 de junho e 7 de julho do ano que vem. O Jornal da Globo fica por aqui. Para rever as nossas reportagens é só ir ao Globoplay. Outras notícias no Jornal Hoje deste sábado. E agora você tem a transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno. Um ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Essa é para anotar. A Receita Federal divulgou hoje regras para fazer a declaração de imposto de renda este ano. O período para entregar vai de 1º de março a 30 de abril. O programa da Receita vai poder ser baixado a partir desta segunda-feira agora. Precisa declarar quem recebeu acima de R$ 28.559 no ano passado. Este ano, a Receita exigirá número de CPF de todos os dependentes com mais de 8 anos de idade. Na declaração de bens, a Receita vai pedir documentos como número de matrícula e data da compra de imóvel e número do Renavan do veículo. Só que essas informações, por enquanto, não são obrigatórias.
Está a caminho de São Paulo para operar na Bacia de Santos uma nova plataforma de petróleo vinda do Rio Grande do Sul. Na região onde ela foi montada, restou a crise no setor naval gaúcho. A plataforma gigante de mais de 330 metros de comprimento e 50 de altura deixou hoje a cidade de São José do Norte, no extremo sul gaúcho. A estrutura vai fazer uma viagem de 20 dias até o litoral de São Paulo, na Bacia de Santos, onde vai produzir petróleo e gás natural para a Petrobras. A gente podia esperar uma festa, né? Mais um empreendimento entregue aqui pelos gaúchos, pelo Rio Grande do Sul, mas a gente vê com muita tristeza, né? Como não há mais encomendas da Petrobras, apenas 150 trabalhadores vão continuar empregados na manutenção do estaleiro. Durante a montagem da plataforma, quase 3.500 pessoas chegaram a trabalhar aqui. A P-74 é a quinta plataforma de petróleo da Petrobras construída no Rio Grande do Sul. O fim da obra provoca ainda mais apreensão num setor que já chegou a empregar 24 mil funcionários. Hoje restam apenas 500 nos estaleiros de Rio Grande e de São José do Norte. O cenário mudou depois que as empresas que administram os 3 estaleiros da região passaram a ser investigadas na Operação Lava Jato por denúncias de corrupção e irregularidades nos contratos. Com isso, o ritmo das obras diminuiu e novos projetos acabaram cancelados. Só a obra da P-74 gerava R$1 milhão por mês em impostos para a cidade de São José do Norte. Movimentava muito a cidade, as pessoas vão embora, né? A tendência é piorar, cada vez mais, né? Em Mato Grosso, o maior produtor de grãos do país, a tecnologia expôs o resultado de décadas de emissão desordenada de títulos de terra. E isso produziu uma enxurrada de processos na justiça. A repórter Eunice Ramos explica. Nesta fazenda de 5.000 hectares, planta-se soja, milho e ainda tem estrutura para confinamento de 30.000 cabeças de gado. 76 pessoas trabalham aqui. Imagina você com uma equipe dessa, com investimento desse porte, daí um pouco alguém chegar aqui e dizer assim, ó... 30 dias para concluir o inquérito que apura a suspeita de favorecimento a empresas do setor de portos por meio de um decreto de Michel Temer. O delegado alega que solicitou ao Ministério Público medidas imprescindíveis e ainda pendentes, e que sem elas, os crimes investigados, notadamente crimes possíveis, que se configurem possíveis atos de corrupção e lavagem de dinheiro, podem ficar sem esclarecimento. O Palácio do Planalto não quis se manifestar e a Procuradoria-Geral da República afirmou que se manifesta, mas nos autos. E agora a economia. A agência de risco Fitch Ratings rebaixou a nota de crédito do Brasil. O país saiu de BB para BB-, como a gente vê aqui, piorando um pouco dentro do grau especulativo, que é aquele dado a países considerados de risco para investidores. Agora nós ficamos ainda mais distantes daquele selo de bom pagador, o grau de investimento que nós perdemos em 2015. Este rebaixamento, muita gente vai lembrar, repete a ação de uma outra agência, a Standard & Poor's, que em janeiro colocou o Brasil em BB-. A Fitch mencionou o desequilíbrio nas contas públicas brasileiras como causa da piora da nota e disse que foi uma reação principalmente ao abandono do governo da reforma da Previdência. Aqui em São Paulo, a repórter Verusca Donato tem mais informações sobre isso. Boa noite, Verusca. Vamos começar falando um pouco da reação do mercado a esse novo rebaixamento? Bora, Renata. Boa noite para você, boa noite aí para todo mundo. Olha, quando esse tipo de rebaixamento de nota costuma acontecer, os mercados ficam nervosos, eles costumam reagir de mau humor, mas não foi o que a gente viu nesta sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, bateu recorde de pontos, com alta de 0,7%. Isso porque o resultado, ele já era esperado e acabou não influenciando no rumo dos negócios. O desafio agora é para o ano que vem. O presidente da República, o novo presidente eleito, será que vai conseguir fazer as reformas como da Previdência? Tem que aprovar no ano que vem de qualquer maneira. Se não aprovar, a gente vai ter que desmontar todo o regime fiscal que foi criado desde 2016, a começar com a regra do teto.
Se isso acontecer, as agências todas vão baixar mais nota no Brasil, a gente vai ter uma percepção de risco muito pior, a situação aí sim se agrava muito mais do que simplesmente essa nota que caiu e não aconteceu nada. Se por um lado essas agências elas estão alertando para o risco de não ter reforma da Previdência ou estão insatisfeitas da reforma não ter saído ainda, o mercado financeiro sim aposta várias fichas que vai sair em 2019, porque a reforma da Previdência é a espinha dorsal do ajuste fiscal. Sem isso a gente não consegue avançar aí nessa agenda de equilibrar as contas públicas. Verusca, como sempre, foram enviadas à Polícia Civil para levantamento sobre a ficha criminal das pessoas que ficaram aguardando enquanto os militares obtinham as informações. O Comando Militar do Leste afirma que a consulta é um procedimento policial para averiguar se existe mandado judicial contra suspeitos e que o uso do celular é para abreviar o incômodo aos cidadãos e que não há ilegalidade. O Ministério Público Estadual esclareceu que as Forças Armadas estão adotando medidas para tornar viável o cumprimento de mandados de prisão e que fotografar pessoas com suas carteiras de identidade pode ser justificado para afastar qualquer suspeita de falsidade. A OAB do Rio e a Defensoria Pública do Estado são contra. A Defensoria alega que esse tipo de abordagem configura violação de direitos fundamentais. Ainda no Rio, mas agora o assunto é uma operação derivada da Lava Jato. A Polícia Federal prendeu hoje o presidente da Federação do Comércio do Estado. Orlando Diniz é acusado de desviar dinheiro da própria Fecomércio e de outros órgãos para favorecer o ex-governador Sérgio Cabral. O Ministério Público Federal acusa o presidente da Fecomércio RJ, Orlando Diniz, de usar o mesmo esquema da organização criminosa do ex-governador Sérgio Cabral para lavar dinheiro. As investigações apontam que Orlando Diniz repassava os valores a empresas da quadrilha e depois recebia dinheiro usando contratos falsos de consultoria. Só com concessionárias e empresas de ônibus foram 3 milhões de reais. Até dezembro, Orlando Diniz era presidente também do SESC e do SENAC do Estado e foi afastado por ordem do Superior Tribunal de Justiça depois de suspeitas de irregularidades. Os procuradores afirmam que Orlando Diniz contratou 8 pessoas para o SESC e o SENAC a pedido do ex-governador Sérgio Cabral. Só que elas não trabalhavam lá, eram funcionários fantasmas. O Ministério Público acredita que os salários eram, na verdade, propina para Sérgio Cabral. De acordo com as investigações, entre os funcionários fantasmas estão a chefe de cozinha e a governanta de Sérgio Cabral, que chegaram a receber salários de R$18 mil e R$10.500, respectivamente. A operação ganhou o nome de Jabuti, era o apelido dos funcionários fantasmas. Todos nós aqui sabemos que o jabuti não sobe em árvore e que alguém coloca o jabuti lá em cima. E a Lava Jato vai derrubar todos esses jabutis. Investigadores suspeitam que, em troca, o então governador tomou medidas que beneficiaram a Fecomércio. Em dezembro de 2009, Sérgio Cabral assinou um decreto que dava prazo especial. Eles descobriram que outras pessoas estão disputando esta mesma área na Justiça. Que donos são esses que nunca aqui tiveram, que não abriram essas áreas? Onde é que eles estavam enquanto nós estávamos trabalhando? Eu e os meus antecessores, que estavam aqui desbravando a área. Herdeiros de outra família também se dizem donos de parte dessa terra e ganharam na Justiça um pedaço da área da fazenda. O título de terra apresentado por eles é de quase 10 mil hectares e atinge parte de 8 propriedades na região. A Procuradoria-Geral do Estado avalia se este e outros títulos são legais. Foi pedido ao Intermate fornecimento de documento da cadeia dominial dos títulos para que a PGE possa fazer uma análise mais aprofundada e assim sendo entrar com ação anulatória. Na década de 1970, o governo de Mato Grosso incentivou a ocupação emitindo títulos. Com a implantação do georreferenciamento, sistema de localização por satélite, começaram a aparecer terras com vários donos. Houve um descontrole na emissão de títulos, não só pelo Departamento de Terra do Estado de Mato
Mato Grosso, mas outras entidades que também emitiam títulos. Até a Assembleia Legislativa do Estado era competente para emitir título na história do Estado de Mato Grosso. Pode ser que tenha havido imperfeições em qualquer uma dessas instâncias. O resultado é que 100 mil processos de regularização estão tramitando no Instituto de Terras de Mato Grosso e quase 2 mil ações aguardam decisões da Justiça. Houve má-fé em alguns casos, mas também eram descrições muito precárias, né? Então, nós temos uma questão histórica e isso vem de vários fatores que hoje, já com GEL, uma tecnologia mais precisa, isso se mostra mais claramente para a sociedade. A família do seu Martelli comprou uma propriedade de 6 mil hectares na década de 1980, mas perdeu parte da terra para outra pessoa anos depois. Comprei as posses, certo? Tenho todos os comprovantes que a área é do Estado e agora estou aqui sem poder plantar, que é o meu meio de sobrevivência. Nós, produtores, precisamos saber o que é nosso mesmo. Não tem como a gente dormir tendo certeza que somos proprietários de uma terra e acordar no outro dia e não termos mais ela. E a seguir, mudanças na Libertadores. A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou hoje 2 decisões que afetam o futebol brasileiro. A partir do ano que vem, a final da Libertadores passará a ser disputada num jogo único. O campo será neutro e a cidade e o estádio onde ocorrerá essa partida serão definidos antes do início do torneio. A final acontecerá num sábado, não mais no meio da semana. Com essas mudanças, a Conmebol espera crescer. Ela reflete meramente uma avaliação de crédito em função desses aspectos específicos e que temos certeza que será revertido, inclusive porque estamos trabalhando muito nessa direção. Olha, a FIT realmente notou avanços na economia brasileira. Diz que o país vem se recuperando de uma recessão longa e profunda. E um dos lados positivos disso, um dos avanços, é a queda da inflação. A agência disse ainda que a saída para o país é enfrentar os problemas estruturais, aliás. E isso só vem com as reformas. Renata. Verusca, obrigada pelas informações. Bom fim de semana para você. Obrigada. A gente continua na economia. O Brasil chegou ao final do ano passado com 26 milhões e 400 mil trabalhadores subutilizados. São pessoas que estão desempregadas ou trabalhando menos do que poderiam porque só conseguiram bicos ou tem algum impedimento, como não ter com quem deixar os filhos durante o período de trabalho. Essas pessoas são 23,6% da força de trabalho do país, na média. A fatia passa dos 40% no Piauí e dos 30% na Bahia, em Alagoas e no Maranhão. Só os desempregados somam 12 milhões e 300 mil no país. A taxa de desocupação fechou o 4º trimestre de 2017 com uma leve queda em relação ao 3º trimestre, em 11,8% da força de trabalho. O ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália está no Brasil para estreitar as relações comerciais entre os dois países. Hoje, ele visitou a Rede Globo no Jardim Botânico, no Rio. Angelino Alfano foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho. Os dois conversaram sobre relações econômicas e culturais. O ministro destacou a união histórica e a excelente relação bilateral entre os dois países. Disse que a Itália pretende aumentar a parceria econômica e o intercâmbio comercial com o Brasil e que espera que o Brasil abra ainda mais as portas para os investimentos das empresas italianas. Alle imprese italiane che su alcuni settori hanno una grande qualità e una grande forza. Angelino Alfano reforçou o apoio ao ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Também fez questão de lembrar a participação dos pracinhas brasileiros na libertação da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Disse ainda que a Itália respeita a autonomia da justiça brasileira, mas continua defendendo a extradição do ex-ativista político Cesare Battisti, para que ele cumpra a pena na Itália. Battisti foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 4 pessoas na década de 70.
Já no próximo bloco, o que muda no imposto de renda, trabalhando menos do que poderiam porque só conseguiram bicos ou tem algum impedimento, como não ter com quem deixar os filhos durante o período de trabalho. Essas pessoas são 23,6% da força de trabalho do país, na média. A fatia passa dos 40% no Piauí e dos 30% na Bahia, em Alagoas e no Maranhão. Só os desempregados somam 12 milhões e 300 mil no país. A taxa de desocupação fechou o quarto trimestre de 2017 com uma leve queda em relação ao terceiro trimestre, em 11,8% da força de trabalho. O ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália está no Brasil para estreitar as relações comerciais entre os dois países. Hoje, ele visitou a Rede Globo no Jardim Botânico, no Rio. Angelino Alfano foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho. Os dois conversaram sobre relações econômicas e culturais. O ministro destacou a união histórica e a excelente relação bilateral entre os dois países. Disse que a Itália pretende aumentar a parceria econômica e o intercâmbio comercial com o Brasil e que espera que o Brasil abra ainda mais as portas para os investimentos das empresas italianas. Alle imprese italiane che su alcuni settori hanno una grande qualità e una grande forza. Angelino Alfano reforçou o apoio ao ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Também fez questão de lembrar a participação dos pracinhas brasileiros na libertação da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Disse ainda que a Itália respeita a autonomia da justiça brasileira, mas continua defendendo a extradição do ex-ativista político Cesare Battisti, para que ele cumpra a pena na Itália. Battisti foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 4 pessoas na década de 70. Já no próximo bloco, o que muda no imposto de renda e por que o fim da construção de uma plataforma de petróleo ameaça empregos no Rio Grande do Sul. Essa é para anotar. A Receita Federal divulgou hoje regras para fazer a declaração de imposto de renda este ano. O período para entregar vai de 1º de março a 30 de abril. O programa da Receita vai poder ser baixado a partir desta segunda-feira agora. Precisa declarar quem recebeu acima de R$ 28.559 no ano passado. Este ano, a Receita exigirá número de CPF de todos os dependentes com mais de 8 anos de idade. Na declaração de bens, a Receita vai pedir documentos como número de matrícula e data da compra de imóvel e número do Renavan do veículo. Só que essas informações, por enquanto,